Bem-vindos a mais um resumão do Flu no canal Voz do Flu. E hoje a gente vai abordar 3 temas. Uma nova contratação da África do Sul do Fluminense, convocação de Kevin Serna e um dado preocupante sobre a defesa do Fluminense. Mas antes de tudo, o canal tem crescido pra caramba. Cara, eu tô muito feliz, eu agradeço cada um de coração que tava aqui desde quando o perfil tinha uma curtida e uma visualização. Pode ter certeza que eu reconheço cada um e lembro do rosto de um por um que tá aqui comigo nesse começo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Você do TikTok aí, corre pro YouTube também, tem vídeo muito legal lá. E fortaleça no canal pra gente chegar nos 200 seguidores logo, beleza? E sábado e domingo agora eu não estarei em casa, então não terá vídeo, né? Mas pode ficar tranquilo porque o pós-jogo de Fluminense e Galo só não vai sair de imediato como costuma ser. Por exemplo, o jogo vai ser sábado, não vai sair no sábado à noite, né? Vai sair no domingo à noite ou segunda de manhã, tá bom? Contextualizado isso, a gente vai começar abordando um dos temas mais preocupantes e recorrentes da nossa temporada: a incrível capacidade do Fluminense de sofrer gols nos minutos finais. Seguindo as estatísticas do SofaScore, FlashScore e o Gato Mestre, reproduzido pelo GE, o Fluminense é hoje o segundo time da Série A que mais sofre gols após os 40 minutos do segundo tempo em 2025. Foram 10 gols sofridos nesse período, considerado todas as competições. Só fica atrás do Vitória, que sofreu 12. A tabela é clara, estamos ao lado de times como Sport e Vasco nesse ranking nada honroso. E o pior, isso não é apenas um número vazio, tem um custo real e muito alto. Só no Campeonato Brasileiro, estima-se que pelo menos 8 pontos tenham sido perdidos diretamente por gol sofrido nos acréscimos. Fora competições como Sul-Americana, em que o gol do Lanús nos acréscimos no jogo de ida definiu a nossa eliminação. É um problema crônico que se repete e que agora, com o técnico novo, Zubeldia diz ter identificado e que vai tentar corrigir nos treinamentos. Mas a pergunta que fica é: como um clube do tamanho do Fluminense permite chegar neste ponto? Minha opinião, Zubeldia falou que identificou. Aí a pergunta é, o que ele identificou? Ele identificou que Guga não deve ser a segunda opção para Samuel Xavier? Ou que talvez o René mereça um pouquinho de banco e dar chance pro Fuentes, que é mais jovem? Porque hoje, pessoal, a nossa defesa tem 3 pilares. Se chama Thiago Silva, Samuel Xavier e Fábio. Quando esses 3 não estão juntos simultaneamente, tá o Fábio e Thiago Silva, sai o Samuel. Tá o Samuel e o Fábio, sai Thiago Silva. Ou tanto faz, Fluminense toma gol pra caralho ou passou uma vergonha que vocês já estão acostumados. Aí a gente olha pro banco, quem que são as nossas reservas imediatas? Manuel, Thiago Santos, Igor Rabilo. Que janela de transferência, hein, meus amigos? Mas a gente tem o Ignacio aí que, apesar daquele lance polêmico, né, que causou a anulação do nosso gol, cara, ele jogou muito bem. Ele faz umas coisas no ataque que eu acho muito engraçado, né? Parece até um lateral. Muitas vezes a gente vê o Ignacio correndo assim pro ataque e arrumando um pênalti, um cruzamento muito maneiro, ou finalização a gol. Então o Ignacio é um zagueiro muito ofensivo e eu acho isso legal, cara. O Freitas também, apesar das críticas, eu não acho que ele é um péssimo zagueiro, né? Só acho que ele é cabaço mesmo. Meio louco, faz umas merda, mas é uma boa opção ali. E tem o Thiago Silva, que é auto-explicativo. Mas aí, meu amigo, esse aqui não é um vídeo de crítica, tá? Deixa esse mamão aí, essa peteca pro Zubeldia resolver e que ele consiga trazer segurança mais pra nossa zaga. Então, a primeira parte da minha avaliação, né, que é a falta de qualidade defensiva, a gente conhece as limitações dos nossos zagueiros, laterais, e a desorganização em bolas paradas, a dificuldade de segurar o jogo em sob pressão. Mas o segundo quesito pra mim é o fator mais decisivo e que mais pune a gente, que é a questão mental e de atitude. Parece que o Fluminense tem um padrão repetitivo. Toma a liderança do placar e, em vez de administrar o jogo com controle de maturidade, ele para. O time recua, perde intensidade, o passe fica previsível. E a impressão que dá é que os jogadores acham que o adversário vai simplesmente aceitar a derrota. Falando na língua dos boleiros, o famoso salto alto. Contra o Lanús foi assim, contra o Sport foi assim. É a mesma sensação, né? Contra o Lanús a gente viu, depois do gol do Canóbio, o Fluminense ficando assim, foda-se, né? É o Lanús. Tabelando, sabe? Como se nada tivesse acontecendo. No jogo de ida também, que a gente ficou muito puto com o Renato, mandando ele pra frente, ele recuando, trabalhando bola, enfim. Passado também. Mas o mais recente contra o Sport foi a mesma sensação. O time faz gol,
mexe mal e, em vez de continuar jogando, fica esperando o apito final. É uma postura de time que se menospreza e, pior, menospreza o adversário. E isso não é mais coincidência, é um padrão de comportamento. E é inaceitável um time que aspira uma vaga na Libertadores ter essa fragilidade. Não pode. Não pode ter essa fragilidade mental nos momentos decisivos. Contra o Atlético Mineiro, esse comportamento simplesmente não pode se repetir. O time precisa manter a concentração e a intensidade do primeiro ao último minuto. Aí você me pergunta, qual a sua expectativa pro jogo contra o Atlético Mineiro? Será que o Fluminense vai tomar gol no último minuto? Será que a gente vai ganhar, vai perder? Calma, já tem vídeo aqui no canal falando a respeito desse jogo. Então, pré-jogo muito legal, com estatísticas, com análise séria e com a minha previsão pro jogo, tá? Clica no cardzinho, eu espero vocês lá também. E você do TikTok, clica aqui na bolinha da logo, entra lá. É o segundo vídeo após esse daqui que tá no ar, beleza? Então, voltando pro vídeo, encerrando o assunto defesa fraca, a gente vai agora para fora das 4 linhas e entrando no mercado da bola. O Fluminense também está movimentando seu departamento de futebol com um projeto que chama atenção, que é a expansão da marca no continente africano. Conforme a ótima reportagem do Marcelo Neves, o clube está muito próximo de fechar a contratação do meio atacante sul-africano. Rapaz, quero ver como é que eu vou pronunciar isso aqui, esperando não passar vergonha. Motso Madiba. Vou chamar ele de Madiba. Voltando aqui mais para a história do menino, ele é uma promessa de 17 anos que deve completar 18 em dezembro. E aí sim, assinar um contrato de 3 anos com o Fluminense. A negociação no momento depende de uma resposta da FIFA sobre o chamado Training Compensation, que é uma compensação financeira devido ao clube formador, no caso, a Stars of Africa Football Academy. A estratégia de mercado, e essa não é uma ação isolada, ela faz parte de um projeto estratégico do clube. Recentemente, o Fluminense realizou o primeiro camping de um clube brasileiro em Luanda, Angola. O objetivo principal era fortalecer a marca Fluminense naquele continente, aproveitando o reconhecimento global após o Mundial de Clubes e a força de ídolos como a antiga passagem de Marcelo e a atual de Thiago Silva. E, claro, o olho clínico para o futebol também não parou. Durante essa expedição, a comissão técnica também identificou jovens entre 13 a 15 anos com potencial para, no futuro, integrarem as categorias de base do Flu. O próximo destino desse projeto é a expansão de ser o Zimbabue. Minha opinião. Se for pra trazer esse moleque pra ele ficar em adaptação por 3 anos, porque a bola é diferente, o gramado é quadrado, pipipi, papapó, que a gente já sabe, vai ser mais uma, abre aspas, joia, barra promessa, porque a gente nunca viu esse cara jogar na vida. Vai ser mais um La Vega, mais um Léo Fernandes. Quem lembra do Léo Fernandes, hein? Mais um Lescano. Minha única preocupação é essa. Se for pra esse moleque vir pra ser panelado e depois ir embora por uma mixaria, não serviu de nada toda essa porra aqui. Mas, saindo da contratação e falando da minha avaliação a respeito, igual a gente falou, da iniciativa de marketing, pô, cara, eu achei muito legal. É um movimento ousado, inteligente e, de certa forma, visionário. Porque o mercado sul-americano, especialmente o brasileiro, tá cada vez mais caro e disputado. Então, buscar talento em um continente como a África, que é um celeiro de bons jogadores, ainda é pouco explorado, de forma sistemática pelos clubes daqui. É uma janela de oportunidade fantástica. A gente tem que ver isso como uma oportunidade. Como pontuei, do ponto de vista de marketing, é genial levar a marca do Flu, associando ao futebol de qualidade, a ídolos consagrados, para um mercado com uma população jovem e apaixonada por futebol também. Porque a gente tem essa mania de falar a África e pensar o quê? Em miséria, pobreza. Não, gente, a África não é assim, tá? Acreditem. Lá tem uma população jovem apaixonada por futebol. É um investimento a longo prazo, de fato, mas que pode render frutos esportivos e financeiros. Então, é um sinal claro de que o Fluminense está pensando grande e se profissionalizando. E no futebol moderno e globalizado, esse tipo de visão é fundamental para se manter competitivo. Então, eu gostei. E para fechar o resumão de hoje, uma notícia que envolve o atacante Kevin Serna. Isso mesmo. O Kevin Serna foi convocado pela seleção da Colômbia para os amistosos da data FIFA, contra o México e Canadá. Essa é a primeira convocação dele para a seleção principal. Um marco importante na carreira do atleta. Ele se apresenta lá no dia 5 de outubro e, por conta disso, vai desfalcar o Flu no jogo atrasado contra o Mirassol, na próxima quarta-feira. Desfalque de peso, porque aí... Ai, meu Deus, espero que não entre Soteldo, mas é perigoso, Mas vamos ver. Vai que até o jogo contra o Mirassol, o Zubel já tá com a cabeça no lugar, já entendeu que o Soteldo não devia entrar, Ou o Otávio, e põe alguém legal. Então, vamos tentar pensar positivo por hoje. Mas
a imprensa colombiana já projeta que Serna tem reais chances de estar na Copa do Mundo de 2026. Na convocação atual, ele assume a vaga que seria, acredite se quiser, do atacante John Arias, que ficou de fora. E falando sobre essa convocação, a minha análise é o seguinte: em primeiro lugar, é merecida. A gente brinca, zoa ele aqui, mas é inegável que o Serna fez uma boa... Fez não, né? Porque a temporada tá rolando. Faz uma boa temporada. Se eu não me engano, tá? Ele é o terceiro maior artilheiro do time no ano, tá? Atrás apenas de Cano e Canóbio. Ele teve momentos importantes, decisivos. Então, pelo conjunto da obra em 2025, a convocação é justa. E é um momento histórico para a carreira dele. Claro, a gente não pode ignorar que ele vinha numa fase mais oscilante, principalmente depois do jogo contra o Lanús, onde não vinha rendendo tanto. Mas a convocação olha o histórico na temporada, e o histórico dele pesou. Então, desejo toda a sorte para que ele faça bons jogos e se firme nesta final para a Copa. E trazendo outro ponto que é inevitável não comentar, é a ausência do Arias nessa lista. E aqui que fique claro, não é sobre desejar o mal do atleta, pelo contrário, é uma observação triste sobre a escolha de carreira que ele fez. A gente alertou, ele saiu do Fluminense, um time que disputava a Sul-Americana, Copa do Brasil e agora tá na semifinal, brigando no Brasileirão para se enfiar no Wolverhampton. E aí tá a ironia do destino. O Wolverhampton, com todo respeito, não é um gigante europeu. É um time que luta contra o rebaixamento da Premier League todos os anos. Inclusive, está em último lugar na temporada. E o Arias, que era destaque absoluto aqui, convocado titular da seleção da Colômbia, camisa 11, virou banco lá. Então, assim, perdeu a vaga na seleção. É triste ver um jogador desse calibre nessa situação, porque, como eu bem pontuei aqui, ele trocou um projeto esportivo relevante no Fluminense, por um sonho, né, abre aspas, que na prática se tornou um pesadelo competitivo. E isso serve de alerta, os famosos sonho europeu. Nem sempre é o que pintam. Principalmente quando você deixa um clube do tamanho do Fluminense ser coadjuvante em um time menor. Mas como diz o ditado, cada um com seus problemas. O Arias não é mais problema nosso. O importante agora é torcer para que o Serna honre a camisa da Colômbia e volte ainda mais confiante para nos ajudar na reta final da temporada. E com isso ficamos por aqui, encerramos o resumão de hoje. Obrigado aí pra você que assistiu até aqui. Lógico, não tem como discordar da notícia, mas se você discorda da minha opinião, eu concordo com a minha opinião, acho que exagerei, que acertei, que errei, deixa aqui sua opinião, vai ser um prazer lê-la. Como eu falei, o legal do futebol é as divergências, os questionamentos, os embates e o principal, o debate saudável. Então, se você acha que eu viajei, se acha que minha opinião foi nada a ver, deixa aqui que eu quero ouvir a tua também, tá bom? Um abraço, até segunda-feira no pós-jogo de Fluminense e Galo. E vamos, né, Flusão? Espera aí que você ganhe esse jogo pra gente ficar feliz e alavancar na tabela pra buscar a classificação da Libertadores. Abraço, pessoal. Tamo junto. Valeu.